Fala pessoal, professor Danúzio Neto na área. Vamos começar mais uma aula de conhecimentos bancários. Aula de conhecimentos bancários. Hoje o tema vai ser de garantias. Então a gente vai ver aqui garantias do sistema financeiro nacional. Bem, papo reto aqui, papo importante. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, eu sei que vocês querem ali tirar alguma dúvida, que é um... Professor, eu quero acompanhar o seu trabalho. Onde é que eu vou lhe encontrar? Vocês vão me encontrar lá no Instagram, @danuzioneto, @danuzioneto. Se você puder, eu já peço desde agora para você me mandar um recado lá no Instagram, tá certo? @danuzioneto. Se você puder, você já manda lá um alô, já me manda ali uma mensagem, alguma coisa. Agora é o seguinte, né? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão falar, professor, eu sou seu aluno do Direção Concurso. Tá? Tem muita gente lá que me segue, eu quero que você vá lá e me manda um direct. Professor, sou seu aluno do Direção Concurso. Beleza? Eu tenho também um canal no Telegram, gente. Eu tenho um canal lá no Telegram, tem, eu acho, sei lá, 80 mil pessoas, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos 80 mil pessoas. O que eu peço de vocês? Se for possível, me diz lá no Instagram mesmo, me fala lá no Instagram, que você quer que o canal do Telegram tenha também conteúdo de mercado financeiro, atualidade do mercado financeiro, tá certo? Você vai lá, diz isso que eu vou colocar para vocês. Então tá aqui as minhas redes sociais, são essas daí. No Instagram, @danuzioneto, e você vai ter também ali no @danuzioneto. Além do Instagram, você tem o Telegram, onde eu posso colocar conteúdo para vocês. Mas vamos lá, vamos logo direto. Garantias do sistema financeiro nacional. Primeira coisa, vamos lá. Do básico, o basicão aqui para você não se perder. Aquela informação assim, para todo mundo, uma criança entender o que seria uma garantia. Eu vou até falar uma coisa para vocês, tá? Essa aula é uma das minhas favoritas, porque tem relativamente poucos tópicos e os tópicos, eles são bem fechados. As informações, o conteúdo, ele é bem fechado. Então, não tem como o avaliador ele fazer perguntas muito estranhas, muito esquisitas. Perguntas que você vai chegar na prova e falar assim, caraca, eu nunca vi isso na minha vida. Não. Provavelmente, se caiu uma questão de garantias, provavelmente você vai pelo menos saber, cara, isso daqui eu vi no material. Eu posso até não ter estudado o suficiente para lembrar, mas eu vi isso daqui no material. Vamos lá. Garantia. Você, concurseiro ou concurseira, eu já vi isso muito acontecer, tá? Eu já vi acontecer aí várias e várias vezes. Você é concurseiro, você é concurseira, tá no relacionamento. Opa, tô aqui, conheci uma pessoa, né? Aí era ficante, virou namorado. De namorado ficou noivo. Aí é o seguinte, aí fica naquele, né? Aquele chove no molho. Peraí, a gente vai casar quando? Quando eu passar no concurso. Aí o inferno, né, da pessoa, do concurseiro apaixonado, da concurseira apaixonada, é que aquele fulano nunca passa no concurso para poder esse casamento enfim chegar. E aí fica nessa, né? Quando que nós vamos casar? Quando eu passar no concurso. Essa desculpa aí é maravilhosa. Para uns é desculpa, para outros não. O que é que vai acontecendo? O tempo vai passando, o tempo vai passando. Essa pessoa, um dia, passa no concurso dela. Vamos lá, digamos que você passou no seu concurso, mas você vai ter de ir para outro estado. Você vai ter de ir para outro estado. Aí você fala, vira, né? Você é que disse, olha, eu vou casar quando eu passar no concurso. Aí você vira lá para o seu noivo, para a sua noiva, e diz o seguinte, e aí, a gente vai morar no outro estado ou não vai? Você vem comigo ou eu vou sozinho? A pessoa fala o seguinte, eu vou, mas eu quero uma garantia. Qual é a garantia? O casamento. A gente tem de casar antes. Eu não quero ir para lá para ficar morando com o namorado ou para ficar morando com o noivo. Eu vou, mas a garantia que eu quero é o casamento. Então vocês começaram a ter uma ideia do que é garantia? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Lá na escola,
Você, na hora do recreio, tava lá os colegas, né? E sempre tinha aquele amigo mais riquinho. É porque hoje em dia, as escolas públicas, pelo menos, eu vejo aí que boa parte dá lanche, então dá uma alimentação, um almoço. Isso daí você consegue na escola pública, algumas que eu conheço. Mas a escola, por exemplo, que eu estudei, era uma particular bem meia boca. Tinha aqueles que todo dia tinham dinheiro para fazer um lanche, para comprar um salgado, uma coxinha, alguma coisa assim. E tinham os pobres, né? E tinham os pobres, assim como eu. De vez em quando eu fazia um lanche. De vez em quando eu comia alguma coisa. Quando eu comprava alguma coisa, ainda aparecia aquele esfomeado, né? Aí você tá aqui com o hambúrguer, a pessoa vem, ó, Danúcio, me dá um pedacinho aí, por favor. Aí você compra já sabendo que vai ter um monte pedindo um pedacinho. O que que você faz? Você coloca ali o hambúrguer para a pessoa, mas você já marca com o dedo, né? Você já vai colocando aqui o dedo, que é para aquela pessoa saber o limite dela. O seu dedo funciona como uma espécie de garantia. Espera aí, eu vou levar o prejuízo, mas eu vou levar o prejuízo até aqui. O meu dedo está me garantindo que o meu prejuízo não vai ser maior. Então você dá, mas já, né, colocando aqui o dedo, quase não sobra hambúrguer para a pessoa morder. Então, isso é garantia, gente. Vou dar outro exemplo para a gente. Agora sim, um exemplo financeiro, que é o que nos interessa. Um exemplo financeiro. Você passou no concurso. Você passou no concurso. Tá bem. Todo mês recebe o seu dinheiro. Aí vem uma pessoa, um amigo de longa data, que não passou no concurso, nem estuda para concurso, nem conhece a direção. Aí esse seu amigo, ele fala o seguinte: ô fulano, eu tô numa situação aqui meio complicada, né? Você tem como me emprestar aí R$ 500? Aí você abre aqui o aplicativo, você olha, né, o seu banco aqui, pô, eu tenho R$ 700 na minha conta corrente. Se eu emprestar para essa pessoa 500, eu vou ficar só com 200. Mas, pô, é meu amigo, né? Tem longa data. Só que ele tá numa situação complicada. E aí fica difícil, né? Porque se ele tá numa situação complicada, como é que ele vai pagar para você? Se ele conseguir depois outro dinheiro, provavelmente ele vai usar consigo mesmo. Aí você, para não dar um não de cara, você fala o seguinte: qual é a garantia que você me dá? Qual é a garantia? Ele pode falar o seguinte: ó, eu tenho um iPhone 14. É meu. Não foi roubado. Se você me emprestar esses 500, eu vou deixar o meu iPhone na sua mão até eu recuperar esse dinheiro. Opa, é uma boa garantia, não é? É uma excelente garantia. A pessoa pede, sei lá, R$ 5.000, R$ 10.000. Aí fala, olha, eu posso dar a minha moto em garantia. Ou eu tenho um anel de noivado, aquele noivado, tenho um anel de casamento. Eu posso dar a minha aliança em garantia. Vocês já viram o seguinte? Às vezes provavelmente é o caso aqui de alguns dos alunos do Direção do Concurso. Queria comprar um carro ou uma moto, não tinha recursos suficientes, foi atrás do banco. Aí pediu para o banco o seguinte: olha, eu estou precisando de um dinheiro para comprar o carro, para comprar minha moto. O banco fala: eu vou analisar aqui o seu cadastro. Se tiver tudo ok, eu vou liberar esse dinheiro para você. Vou fazer aqui um financiamento para você. Aí tá tudo certo, o nome da pessoa tá limpo, ela tem uma renda ali todo mês, ela não consegue ter o dinheiro para pagar à vista, mas ela tem para pagar parcelado. Aí o banco fala o seguinte: eu vou liberar esse crédito para você, você vai ficar com a moto, você vai andar com essa moto para tudo quanto é lugar, mas a moto tá no meu nome. Na hora que eu quiser essa moto de volta, se você não me pagar, eu vou querer essa moto de volta. Agora, o seguinte, se você pagar todas as parcelas direitinho, eu transfiro o nome da moto, que está em Itaú, por exemplo, que está Banco do Brasil, o nome do proprietário vai estar Banco do Brasil, vai estar Bradesco, vai estar não sei o quê. Eu vou transferir para você. Então, você vai ter a posse, você vai ter ali esse objeto com você, esse bem, mas o banco é que vai ser o proprietário dele. Vocês entenderam? Então tem a posse e tem a propriedade.
Aqui eu dei vários exemplos. De garantia. Vários exemplos. Uma das garantias pode ser o seguinte: o seu amigo pediu dinheiro, e você pegou e emprestou. Você acreditou só na palavra dele. Olha só. Basicamente, a gente tem aqui dois tipos de garantia já. A garantia pessoal, você vai emprestar sem receber nenhum bem. Nenhum bem. É uma garantia pessoal. É na base da confiança. Tem até um nomezinho aqui, que ele é mais técnico. Pode aparecer na sua prova como garantia fidejussória. O que é uma garantia fidejussória? Vem disso, da fé. Você acreditar naquela pessoa que ela vai fazer o pagamento para você. E tem a outra garantia, a garantia real. Então o banco liberou o dinheiro, mas a garantia é o bem, é o carro, é a moto, é a casa. Então nós temos aqui garantias pessoais, é você que está garantindo, é a pessoa. E você tem a garantia que quem garante é o bem. Então você pediu dinheiro, mas você deixou sua aliança. Se algo acontecer, a sua aliança vai ser executada. O que é executada? Ela vai ser liquidada. Ela vai ser vendida, vai ser transformada em dinheiro, e esse dinheiro vai ser utilizado para pagar a dívida. Ah, a minha dívida era R$1.000, ele vendeu a minha aliança por 2.000. Tá ok, você vai receber o dinheiro de volta, aquela diferença, mas você vai quitar aquela dívida. A dívida vai estar garantida por um bem. Ela é uma garantia real. Vocês entenderam? Eu vou colocar aqui no slide para a gente começar a compreender isso. Basicamente, gente, nós temos aqui as garantias, né? A classificação, garantias de um investidor, titular de uma conta bancária, e nós temos as demais garantias, as garantias pessoais e reais. Bem, vamos simplificar mais ainda. Eu quero que vocês foquem nessa parte aqui, ó, que tem garantias pessoais e garantias reais. É nisso que eu quero que vocês foquem. Então, essa garantia pessoal, como eu falei para vocês, o que vai garantir é a pessoa. É a pessoa. As famosas, né, as que são mais utilizadas, as mais populares, o aval e a fiança. Então, nós temos o aval, que vai funcionar como um tipo de garantia pessoal, e nós temos a fiança. Eu vou rodar a vinheta e, em seguida, eu continuo esse conteúdo para vocês. E então, curtindo essa nossa aula gratuita para o concurso do Banco do Brasil? Espero que sim. Nossos professores foram todos selecionados a dedo pelas suas qualificações e pela sua didática para transmitir o conteúdo que você precisa para ter um excepcional desempenho na sua prova. Mas que tal ir mais além? Saiba que aqui no Direção nós temos também o nosso curso completo para o Banco do Brasil, em PDFs e videoaulas que você pode baixar e reassistir quantas vezes você quiser, além de praticar bastantes exercícios, porque afinal de contas, na hora da prova o que você vai fazer serão exercícios com o objetivo de encontrar a alternativa correta. E saiba que no nosso curso completo você ainda encontra mais, tá? Você tem o Direção da Aprovação, com técnicas para que você saiba adaptar a sua realidade, a melhor técnica de estudo de hoje até o dia da prova, imersão em redação, para que você, de uma vez por todas, perca o medo de alcançar os 70% na prova discursiva, e também mentorias em grupo, para que você possa tirar suas dúvidas a respeito de como estudar, por onde começar, como melhor organizar sua rotina de estudos até o dia da prova. Lembrando ainda que no nosso curso completo, você tem acesso ao professor da matéria, podendo encaminhar dúvidas diretamente para ele, de modo que você não fique com nenhuma dúvida ao longo de sua preparação até a prova. Curtiu? Pois certamente na descrição desse vídeo você terá acesso ao nosso curso completo, tanto para agente comercial ou como para agente de tecnologia. Quero que você saiba que no Direção Concurso nós aprovamos muitos alunos em 2021 e nós queremos que você também faça parte da legião de aprovados em 2023. Vai ser um prazer ter você conosco até a aprovação. Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa aula, estamos falando de garantias,
Estamos falando das garantias pessoais. Eu já expliquei aí para vocês o que seria uma garantia de uma maneira geral. Mas agora eu vou explicar para vocês as garantias, então, pessoais. Olha só, nós temos o aval e nós temos a fiança. Vamos ver já as características de cara e aí a gente vai discutindo esses detalhes. Olha só, o aval ele recai sobre títulos de crédito. Professor, não sei o que é um título de crédito. Calma, calma, vamos ter paciência. E a fiança vai recair sobre contratos. Basicamente vai ser isso. Vamos lá, o aval. Vamos começar pelo aval. Características do aval. Recai sobre títulos de crédito. Então temos duplicata, cheque, nota promissória, letra de câmbio. É solidário, não possui benefício de ordem, é vedado o aval parcial. Bem, calma. Primeira coisa, ele é solidário. O que é o aval? O aval é o seguinte: eu estou querendo fazer um empréstimo no banco, eu estou querendo ali tirar um dinheiro naquela agência, naquela instituição, só que o meu nome, ele, né, o meu crédito ele não é suficiente para isso. O banco ele exige um avalista. Um avalista. A garantia do banco não é você dar um carro, você dar um bem. A garantia do banco é outra pessoa assumir aquela dívida em seu nome, caso você não a honre. Isso daí é o que vai acontecer. O banco ele exige um avalista. Esse avalista ele vai assumir a dívida no seu nome se o banco perceber que você não consegue pagar. Olha só que interessante. O aval ele é solidário. Ele não possui benefício de ordem. O que isso significa? Que o banco, a qualquer momento, ele pode cobrar. Peraí, esse Danúzio aí, ele está ali com o nome sujo no Serasa, ele está com o nome sujo no SPC, ele acabou de sair do emprego, eu vou cobrar direto do avalista, que é mais certo, porque o avalista é o Silvio Santos, o avalista está cheio de dinheiro, né? O avalista é o Arthur Lima, olha só, coisa boa. O avalista é o Mário Machado, pô, aí não tem como não pagar, né? O que o cara vai fazer? O cara vai chegar, peraí, a situação lá do Danúzio está complicada, deixa eu cobrar logo do Arthur, deixa eu cobrar logo do Mário, porque esses daí com certeza vão pagar. Olha só. Então, nem cobrou para mim, já foi direto nos caras que têm a grana, né? O que significa que o aval ele é solidário, ele pode cobrar de qualquer um. Isso significa não ter benefício de ordem. O benefício de ordem é o seguinte: o Arthur, o Mário falaram o seguinte lá para o banco: peraí, mas você nem cobrou o Danúzio, você já está me cobrando. Ele vai falar o seguinte: não, mas você é avalista. O avalista ele não precisa, né, que a cobrança seja a primeira no devedor principal. O avalista ele já pode ser cobrado direto. Aí eles vão olhar lá do documento e vão falar: é verdade. Eu não estudei para o concurso do Banco do Brasil. Se eu tivesse estudado, eu saberia. Eu não estudei para o concurso da Caixa. Eu não estudei para o concurso nenhum bancário, né? Se eu tivesse estudado para um concurso bancário, eu saberia disso. Bem, então, o aval ele vai recair sobre crédito. Por exemplo, duplicata, cheque, nota promissória, letra de câmbio. É diferente, gente, da fiança. A fiança, olha só. A fiança, você vai fazer um contrato de aluguel. Contrato de aluguel. Você vai atrás de um avalista? É isso que a imobiliária vai pedir para você? Um avalista? Não, ela vai pedir um fiador, porque é um contrato. Um contrato de aluguel não vai pedir um avalista, vai pedir um fiador. É diferente. Aval, título, uma duplicata, um cheque, uma nota promissória. Então, no cheque, você vai passar o cheque para alguém. Ah, tá aqui. A pessoa fala o seguinte: eu aceito o cheque, mas eu quero a assinatura de um avalista também. Aí eu falo: o Arthur, me ajuda aqui. Aí o Arthur assina, o cara, pô, na hora eu vou aceitar. Por quê? Ele vai poder cobrar tanto de mim quanto do avalista. Aqui a gente está falando do aval, só para vocês não se perderem. O garantidor se chama avalista. Então, quem vai garantir é o avalista no aval. Como é uma garantia solidária, o credor pode cobrar tanto do devedor principal quanto do avalista.
como eu falei para vocês, o credor ele pode escolher de quem ele vai cobrar aquela dívida. Na concessão de um aval, o avalista assume a condição jurídica do avalizado. Então, vai se equiparar, gente. No aval, não tem benefício de ordem. O aval, ele é solidário. Então, o devedor principal e o avalista podem ser cobrados da mesma forma. Isso daí, diretamente, eu quero cobrar do avalista, eu não quero cobrar de ti, não. Está muito liso, eu estou vendo a edição da com calça rasgada, eu quero cobrar daquele ali que é rico. Ele pode fazer. Por quê? E aí, o avalista com o avalizado é que vão se resolver depois. Por exemplo, eu pedi para o Arthur para ele ser meu avalista. Eu não paguei a pessoa que eu estava devendo. A pessoa cobra do Arthur, o Arthur cobra. Ele paga. Mas aí depois eu vou ter que me resolver com ele, né? Isso daí não significa que é um presente. Quando alguém aceita ser avalista, quando alguém aceita ser fiador, não é no intuito de pagar para você. Ele quer que você pague a sua dívida. É no intuito de dar uma força. Ah, só consegue se tiver um avalista? Tá bom. Mas paga a tua conta, meu amigo. Porque senão a nossa amizade acaba na mesma hora. O aval é uma garantia pessoal, autônoma e solidária, destinada a garantir títulos de crédito, permitindo que o terceiro seja co-obrigado em relação às obrigações assumidas. Agora nós vamos ver a fiança. Fiança. A grande diferença da fiança para o aval é que a fiança tem benefício de ordem. Então, no aval, qualquer um pode ser cobrado, na fiança, não. A fiança tem benefício de ordem. O que isso significa? Eu sou o devedor principal. Eu sou o principal. Eu não honrei. Só depois que eu falar, olha, eu não tenho condições. Olha, eu fiz de tudo, eu me esforcei. Eu estou querendo pagar, mas ainda não consegui dinheiro. Esse mês acabou o gás. Esse mês a mulher ali teve trigêmeos, é muito leite, é muito remédio, eu não consegui. Só depois que ele não conseguir receber o dinheiro de mim, o adimplemento, o pagamento do principal, é que ele pode cobrar o fiador. Então tem um benefício de ordem. Isso daí precisa ser respeitado. Onde, gente? Na fiança. Então a fiança ela vai recair sobre contratos, aval, créditos, né? Títulos de crédito. Fiança, contratos e é subsidiária. Olha só, aval solidário, fiança subsidiária. O que significa solidário? Não tem benefício de ordem. O que significa subsidiário, como é o caso da fiança? Tem benefício de ordem. Então, é uma garantia acessória. Ela é subsidiária. Ela tem benefício de ordem. Tá certo? Eu fiquei. Opa! O que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui, o fiador, ele só é cobrado depois que o devedor principal não paga. Tá certo? Não vamos confundir. Essa é a grande diferença e é assim que cai na sua prova. É desse jeito que vai cair na sua prova. O avaliador, ele vai dizer o seguinte, o aval, ele não possui benefício de ordem. O fiador, ele possui benefício de ordem. Então, é esse tipo de coisa. A fiança recai sobre contrato. Ok. Então, são informações corretas. É basicamente esse tipo de detalhe, tá, gente? Não é difícil. Por isso que eu falei, garantias, aula de garantias, vocês podem ter certeza. Aula de garantias não foge muito aqui desses esquemas. Professor, só tem essas garantias? Não, gente, tem outras. Tem penhor, né? Tem a fiança bancária, a gente pode dar tudo isso, calma. Durante a vigência de um contrato de fiança, caso o credor conceda prorrogação do prazo de pagamento da dívida ao afiançado sem consentimento do fiador, este, ainda que solidário pelo pagamento da dívida, ficará desobrigado pela falta de consentimento com a moratória. Professor, não entendi nada. Então vamos lá. Eu estou devendo aqui a pessoa. Aí eu faço uma negociação e aquela minha dívida que eu tinha de pagar em 90 dias, eu vou pagar com mais 90 dias. Se eu falar isso como devedor principal e o meu credor aceitar, sem o consentimento do fiador, o fiador não é mais obrigado nesse prazo a mais, nessa prorrogação, que está sendo chamada aqui de moratória.
Então pode aparecer na sua prova como prorrogação, pode aparecer como moratória. Vocês entenderam? Eu estou devendo a fiança, né? Eu estou devendo a dívida, na verdade. Eu tenho um fiador. O meu credor são vocês. Vocês são meus credores. Eu sou o devedor e eu tenho um fiador. Vamos lá. O Mário Machado. Ele é o meu fiador. Se ele é meu fiador, vocês só podem cobrar o Mário depois que me cobrar. E depois que eu não pagar. Vocês me cobraram, eu não paguei, vá para o Mário. A dívida era de 90 dias. Aí eu pedi para vocês, tem como prorrogar por mais 90? Agora está meio complicado para mim. Aí vocês falam, beleza, vou prorrogar. Começa a prorrogação sem conversar com o Mário. O que acontece? O que vai acontecer nessa situação? Ele vai ser obrigado a ser fiador por mais 90 dias? Não. Só se ele der o consentimento. Se ele der o consentimento, aí sim. Se não der, aí, né, problema de quem aceitou essa operação. Tanto o aval quanto a fiança dependem de autorização do respectivo cônjuge para serem realizados. Tendo em vista que, em caso de execução da dívida, o patrimônio pessoal do casal será afetado. Aqui a bronca é séria. Quando vida financeira envolve casal, gente, casados, como é que é a conversa geralmente? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que são casados. Quando o papo envolve dinheiro, o que eles me falam? Peraí, Danos, deixa eu conversar com minha esposa. Ou quando é uma amiga minha, professor, você está pedindo dinheiro por aí para os amigos? Não, gente, estou falando aqui, sei lá. E agora complicou, hein, professor? Então, sei lá, estou falando aqui coisas da vida. Coisas da vida. Ou então, falar com uma amiga minha, não sei o que, o assunto envolve dinheiro. Fala o quê? Peraí, deixa eu conversar com meu marido primeiro. Por quê, gente? Porque ali não é mais o dinheiro só de uma pessoa. Principalmente quando o regime de casamento, de comunhão dos bens, é uma comunhão total, é uma comunhão parcial. Então, geralmente, consulta o cônjuge para não ter uma surpresa lá na frente. Olha, aquele investimento ali que o Danus falou que era interessante foi uma roubada. Então, os dois precisam estar em harmonia. Porque se for bom, é bom para os dois, e se for ruim, é ruim para os dois. Aí imagina, você está ali casado ou casada em comunhão total de bens, ou seja, o que é seu é do seu marido ou da sua esposa, e o seu marido é fiador de alguém, ou é avalista de alguém. Aquele devedor principal não paga a dívida e o seu marido, a sua esposa é cobrada. E tem de pagar com o dinheiro do casal. Olha só. Então, tanto numa situação quanto em outra, depende da autorização do respectivo cônjuge para o aval ser dado ou para a fiança ser dada. Agora nós vamos para as garantias reais. Essa parte aqui é boa, né? Essa parte aqui eu gosto. Porque as coisas, elas vão ficando mais claras aqui. Aqui é mais fácil de enxergar. Bem, garantia real, que eu falei para vocês, é quando dá o bem. Eu chego assim, ó. Ô, meu amigo, vamos lá. Vamos supor aqui que ó, o aluno de direção seja o nome Luiz, seja Mônica, o Alberto, João, Pedro. Aí eu chego, né? Luana, João, Joana, sei lá. Você passou no concurso que eu sei, né? Tá cheio de dinheiro. E o professor agora, coitado, foi demitido, não dá mais aula. O professor surtou no trabalho, quebrou o computador, sofreu processo administrativo, foi demitido também lá, né? Queria bater no chefe. Tem como me emprestar aí, sei lá, R$2.000? Eu vou tirar esse lápis aqui, ó. Eu viajei, comprei esse lápis aqui de $1 milhão. Eu vou te dar esse lápis em garantia. Gente, o lápis é um bem. Se você aceita o lápis como garantia, você está aceitando uma garantia real. Isso aqui é uma garantia real. Quando um bem que garante algo, uma dívida, nós temos uma dívida, nós temos uma garantia real. Agora, essa garantia, ela pode ser um carro. Você fala o seguinte, ó, toda essa dívida aqui, se ela não for quitada, você pode levar meu carro.
Pode ser uma moto, pode ser uma joia, pode ser um imóvel. Quando tem algo que vai garantir o pagamento daquela dívida, não é mais o Mário Machado, não é mais o Arthur Lima. Que vai garantir agora é quem, gente, é o objeto, é o bem. Quando isso acontece, nós temos uma garantia real, não é mais uma garantia pessoal, não é mais uma garantia fidejussória. As garantias reais, uma hipoteca. Na hipoteca nós temos bens imóveis, por exemplo, o apartamento. O apartamento é que vai garantir o pagamento daquela dívida. O penhor, bens móveis. Então, se eu falo o seguinte, olha, eu vou deixar com você este lápis para você me emprestar R$ 5.000, eu estou falando o seguinte, é um bem móvel, né? É um bem móvel, é um penhor. Então, estou querendo fazer um penhor com você. É um bem móvel. Agora, se eu falar o seguinte, olha, este apartamento onde eu estou, ele vai garantir que eu vou te pagar de volta aos R$ 5.000, estamos falando aqui, na verdade, de uma hipoteca. Então, vamos lá. Alienação fiduciária. Esse daqui é o meu preferido, é o mais fácil de lembrar na hora da prova. Alienação fiduciária é a seguinte, gente. Alienação fiduciária, ela é a seguinte. Você vai comprar um carro, você não tem dinheiro, eu já até dei esse exemplo, né? Vou até começar a avançar aqui para não começar a ser repetitivo. Você quer comprar um carro, você não tem como comprar à vista, você compra parcelado. E aí você fala o seguinte, olha, o banco que vai falar, na verdade, o banco vai falar, beleza, eu vou pagar para você, você vai ficar me devendo esse valor, só que o carro vai ficar no meu nome. Você vai ter a posse do carro, mas o carro vai ficar no meu nome. Eu só vou transferir para você quando você terminar de quitar. Se você deixar de pagar em um momento, eu vou tomar esse carro para mim. Isso daí é chamada alienação fiduciária. Bem, deixa eu avançar um pouco e a gente vai vendo cada um desses. Olha só, penhor, bem móvel. Bens móveis são dados em garantia. Então, eu posso dar essa câmera que eu estou gravando, eu posso dar meu celular, isso aqui seria um penhor. Ah, me empresta aí R$ 1.000, eu vou deixar meu celular contigo. Eu estou penhorando o meu celular. Ah, eu estou deixando aqui, ó, o lápis do Pinóquio. Comprei por $1,50 isso daqui. Ah, eu vou deixar isso daqui na tua mão. É um penhor. É uma garrafa de água. Vamos supor que essa garrafa de água fosse... Não é, tá, gente? Fosse R$ 3.000. Eu estou precisando de R$ 1.000 emprestado. Eu falo, olha, eu vou deixar minha garrafinha penhorada com você, e aí quando eu pagar, você me devolve. Se eu não pagar, você pode vender a garrafinha porque está com você. Tá certo? É isso que acontece. Isso daí que é o penhor. Então, penhor são bens móveis que são dados em garantia. E existe a transferência efetiva. Eu vou dar para você. Dar não, né? Eu vou deixar na sua posse. Tem um penhor muito famoso, o penhor da Caixa. Quando eu era criança, eu ouvia muito, né? Minhas vizinhas lá, as amigas da minha mãe, parentes falando, ó, eu fiz o penhor lá da Caixa, tava com dívida. Aí a Caixa avalia ali o seu bem bem baixinho, dá um valor para você e você vai ter tantos dias para pagar aquele bem. Se você não pagar, a Caixa pode leiloar aquele bem. Então, a garantia que a Caixa tem é o bem que você deixou com ela. Isso daí é um bem penhorado. Isso daí é o penhor. Então, existe a transferência efetiva da posse de um bem em garantia de uma obrigação. A propriedade do bem continua sendo do devedor. Olha só. Eu estou precisando de dinheiro. Aí vamos supor, né? Não é meu caso. Mas digamos que eu tenho uma aliança em cada lado. Numa cidade, eu tenho uma noiva e na outra cidade eu estou casado. Né? Então, final de semana eu gosto de passar em São Luís. Durante a semana eu fico em São Paulo trabalhando. Aí eu faço o seguinte, o que eu faço, né? Na malandragem, sem ninguém saber, só que entre a gente. Aí, lá em São Paulo, eu coloco uma aliança de noivado, de casado, né? Esquerda é noivado. Lá em São Luís, eu coloco uma de noivado. Olha só, eu tenho duas alianças. Fica aqui, fica ali, né? Dá um beijinho aqui, dá outro beijinho ali. Uma loura e uma morena. Aí, um belo dia, as duas engravidam. Fico livre, fico sem dinheiro, não tenho mais dinheiro para nada. Porque já tinha duas mulheres. Aí vai ter de mais dois filhos. Com 2 imóveis para pagar.
com 2 babá. Aí eu fico sem dinheiro. O que eu faço? Eu pego as alianças, vou lá na Caixa Econômica. Eu posso penhorar minhas alianças? Pode. Eu estou deixando o bem imóvel e eu continuo como dono, eu continuo proprietário daquele bem ou daqueles bens. Eu continuo sendo dono. Só que está lá na Caixa. A Caixa está esperando eu voltar lá para pagar. Tá certo? É isso que acontece. Os credores também poderão fazer efetivo o penhor antes de recorrer à autoridade judiciária, sempre que haja perigo de demora, dando aos devedores comprovantes dos bens de que se apossaram. O credor de um financiamento cuja garantia é um bem móvel é chamado de credor pignoratício. Olha só que interessante. O credor de um financiamento cuja garantia é um bem móvel é o chamado de credor pignoratício. Isso daí pode aparecer lá na sua prova. Temos o penhor mercantil. O que é o penhor mercantil? Você vai dar para o banco como garantia, não é a sua aliança. Você não vai dar a câmera, por exemplo, o microfone, a garrafinha. Você vai falar o seguinte: olha, eu sou comerciante, o senhor sabe, né? Eu vendo fardos de arroz, fardos de açúcar. E eu vou dar como garantia 100 fardos de arroz. Ou eu vou dar como garantia 100 Samsungs. Vai ser o aparelho de celular. O aparelho de celular que vai ser a garantia. Eu vendo o celular e eu vou dar como garantia para o banco parte da minha mercadoria. O nome disso é o que, gente? Penhor mercantil. Agora tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Nesse tipo de penhor, não tem a transferência física dos bens empenhados. Eles vão ficar separados, eles só não vão poder ser negociados, eles são inegociáveis. Assim, mesmo se tratando de bens móveis, eles ficarão imóveis, motivo pelo qual há necessidade de registro no cartório de imóveis. Vocês entenderam? O que acontece normalmente no penhor? Eu deixo com o meu credor aquele bem móvel. Aquele bem móvel eu deixo na mão do meu credor. Agora eu sou um comerciante, eu vendo coisas e eu não tenho, o meu ponto é alugado, eu não tenho uma aliança, eu não tenho nada. O que eu posso dar de garantia é parte da minha mercadoria. Então eu separo essa parte da minha mercadoria, tá? Ela é móvel, mas ela vai se tornar imóvel, porque eu não posso tirar dali. Eu não posso negociar essas mercadorias. Então ela vai ficar imóvel, essa mercadoria, e eu vou registrar esse contrato onde? No cartório de imóveis, porque os bens eles vão ficar imóveis. O devedor não pode ter um consentimento escrito do credor, alterar as coisas empenhadas, mudar-lhes a situação, nem delas dispor. Então, olha só, eu vendo celular. Eu vendo joias. Vamos pensar aqui, eu vendo joias. Separei aquelas joias. Separei as joias. Eu posso vender aquela joia e colocar outra no lugar? Não. Elas vão ficar imóveis, elas são inegociáveis. A não ser que o meu credor, ele autorize. Se ele me autorizar, aí eu posso. Então, sem consentimento escrito, não pode alterar as coisas, mudar-lhes a situação, nem delas dispor. Então, eu não posso. Eu preciso de autorização expressa do credor. E eu preciso, olha só, se eu for negociar esses bens, eu preciso ter autorização expressa do credor e eu preciso substituir o bem por outro do mesmo valor. É isso que acontece. O credor tem direito de verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. O que pode ser objeto de penhor mercantil? Máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas, produtos industrializados. Então, tem aí o que seria o penhor mercantil. Beleza, gente? Sem dificuldade nessa parte de penhor, sem dificuldade nessa parte de penhor mercantil. Se tiver tudo ok para vocês, vou encerrar esse bloco e em seguida a gente continua a nossa aula.
Pessoal, papo rápido aqui, tá? Só para eu saber como é que vocês estão. Deixa eu entrar aqui, vou entrar no YouTube. Eu quero saber se vocês estão entendendo tudo ou não, tá certo? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora, gente. A hora é agora, tá certo? Toda noite está tendo aula. A Nana está perguntando aqui. Gente, ontem eu dei aula de conhecimentos bancários aqui para o Direção Concursos. Hoje estou de volta. Estou com uma agenda aí com direção. Rapidinho aqui, deixa eu abrir para vocês. Vai ficar ruim, né? Vou ficar lendo aqui, vou procurar ainda. Vai demorar. Mas eu tenho aí, sei lá, mais umas 7 aulas. No mínimo, no mínimo. Eu já gravei 3 com essa daqui, já é a terceira aula. Então, eu ainda vou ter aí mais umas 7 aulas, tá? Tem aula que é só de exercícios. Eu vou fazer Kahoot esses dias, nós vamos ter Kahoot. 2, eu vou fazer 2 para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. O Thomas falou que entendeu. Íria entendeu. O Alexandre está falando que está com dúvida de aval. Qual dúvida de aval? A Lúcia está com dúvida do pneu mercantil. Gente, coloca aqui a dúvida de vocês. Sabe por quê? A hora de vocês tirarem a dúvida é agora. Aproveita que eu estou aqui disponível, que a gente está batendo um papo, tá? Eu estou tentando ir do mais simples possível. Dando exemplos bem básicos, devagar. Eu não quero que ninguém fique para trás. Agora, é claro que o pessoal que já tem o material, o pessoal que já comprou o pacote do Banco do Brasil, aqui na descrição vocês conseguem, tá? Aqui, né, eu acho até que está com desconto. Se eu não estou enganado, está com desconto. Tem gente do Direção nos comentários, no chat, pergunta lá, como é que eu consigo esse material? Como é que eu consigo o curso? Porque o material escrito, gente, vocês conseguem ir exatamente na dúvida. Consegue ler com calma, devagar, tá certo? Vocês vão exatamente naquele ponto. Aí vão ver, peraí, ele é simples, esse negócio é simples. Eu quero saber o seguinte agora. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Primeira delas, eu vou acompanhar aqui no chat. Eu vou acompanhar no chat para eu saber no que eu volto ou não. Para eu saber... olha só, a Rayane deu uma excelente ideia. Gravem a tela. Quando aparecer um slide, gente, grava, tira o print screen. Faz um print da tela. Tá certo? O Thomas está perguntando se vai ter alguma aula só de resolução de questões. Gente, vai ter aula de resolução de questões. Se eu não estou enganado, só minha, são 2 ou 3. São 2 ou 3 só de resolução, tá? Christian. Christian, ainda bem que ele me salvou, né? Christian está dizendo que esse assunto é chato. Pessoal, essas coisas de conhecimentos bancários é aquele chuchu beleza? Não é, né? É aquela coisa assim maravilhosa? Não é. Mas abrem a mente de vocês, porque vocês vão ver coisas muito interessantes e que vocês vão utilizar no dia a dia. Eu, particularmente, eu gosto bastante de conhecimentos bancários. Sabe por quê? Porque eu preciso no meu dia a dia. Uma hora, quando começou a aula, eu vi aqui, né? Pessoal, sou do time dos lisos, time dos lisos e tal. Todo mundo aqui do time dos lisos. Só que daqui a 6 meses, gente, depois que passar a prova, depois que sair resultado, depois que vocês forem nomeados, depois que vocês tomarem posse, vocês vão ser do time dos endinheirados, né? Aí vai mudar o patamar. E o que vai acontecer? Vocês vão ter uma conta bancária, vocês vão ter cheque especial, vocês vão ter cartão, vocês vão ter um dinheirinho sobrando que vocês vão querer fazer um investimento, vocês vão querer comprar uma casa, um carro. Então, vocês vão começar a viver tudo isso aqui na prática. Então, no lugar de esperar essas coisas acontecerem, já começa a pensar o seguinte, peraí, olha só como vai ser a minha vida com dinheiro. Olha só a decisão que eu vou precisar tomar quando eu comprar meu carro. O tipo de garantia que eu vou ter, o tipo de garantia que eu vou dar. Será que a minha avó pode ser minha avalista? Será que meu tio pode ser o meu fiador? Será que o banco vai exigir uma alienação fiduciária? Então, olha só, são detalhes que vocês precisam começar a internalizar já pensando que vocês têm dinheiro. É isso, tá certo? Então, aqui, ó, mente milionária. Agora já passou aquela fase lá dos lisos, tá certo? Já passou. Adriano, obrigado, Adriano, que está dizendo que
Boa pergunta. Se o animal morrer, tem de ser substituído por um do mesmo valor. Aí aqui não é culpa de quem estava guardando aquele bem, tá certo? A Adriele está perguntando, foram 3 aulas? Foram. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Pois é, gente. Olha só, o Teixeira aqui está falando que ele está printando. É isso, gente, é isso. Vocês têm de estar à frente do curso. Ah, peraí, ainda não tem o slide? Eu já estou com o print aqui todo feito. Tá certo? É isso. Eu vou ficar até ligado para vocês. Eu estou ficando já. Eu deixo ali o slide um pouco mais para a galera printar. Então é o seguinte, ó. Pessoal, posso pedir só mais uma coisa antes de começarmos o nosso conteúdo? Eu quero que vocês escrevam aqui, ó, mente milionária a partir de agora, minha amiga. Agora acabou a lisura, é mente milionária, tá certo? Porque eu botei negócio de liso, o pessoal se acostumou, o pessoal não está conseguindo se enxergar fazendo uma fiança, uma alienação fiduciária. Coloque aí quem é que está com mente milionária pronto para passar, tá certo? É isso que eu quero ver. Gente, vamos lá, vamos continuar nossa aula. Cristiane, muito obrigado pela mensagem. Esses slides... Gente, o que eu gosto de fazer? Acho que foi o Christian que perguntou se os slides, eles estão no curso pago. Danúzio, eu gosto de pegar exatamente o meu PDF e transformar em PDF. Ou em slide, desculpa. Então, eu pego ali meu PDF, meu Word, onde eu escrevo a minha aula, e eu transformo em slide. Porque eu coloco todos os pontos para o aluno ali. Todos os pontos. Então, o aluno que tem o curso pago, ele vai ter no PDF todas essas informações mais exercícios, tá bom? Nessa parte de garantias, eu acho que temos entre 40 e 50 exercícios. E vamos ter mais depois. Mas hoje eu estava resolvendo exercícios para colocar no material. Então, e já estava com uns 30 exercícios. Eu acredito que ficou entre 40 e 50 exercícios só na parte de garantias. E são muito repetitivos os exercícios. Vocês percebem, né? São detalhes. Ah, o aval é solidário, ele é subsidiário, a fiança é contrato, é título de crédito. O que é uma garantia pessoal? O que é uma garantia real? Quais são as garantias reais? Quais são as garantias pessoais? Quais são as características de cada um? É isso, gente. Morreu, acabou. Não tem mistério, tá certo? Professor, é um assunto meio chato, não sei o quê. É só abrir o coração, tá? Bota aí um Jean Giovanni, bota um Bruno e Marrone, bota aí o que mais, gente? Um Leandro e Leonardo. Tô começando a entregar a minha idade, né? Coloca aí um Matias e Mato Grosso. Meu amigo, aí o coração abre e você vai ficar, peraí, né? O negócio não é tão feio assim, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou rodar a vinheta e em seguida a gente continua a nossa aula. Eu não sei se vamos ter mais 1 ou 2 blocos de 15 minutos, mas no final da aula, agora a gente vai direto só conteúdo, talvez eu faça 1 ou 2 blocos. No final eu apareço, eu quero conversar com vocês. Eu quero ver aqui se essa mente de vocês tá milionária, se o pessoal... Olha só, tudo mente milionária. Rebeca, mente milionária. Deixa eu ver quem mais. Alisson, mente milionária. Deixa eu ver quem é o outro aqui, ó. Quem é o outro aqui? Cássia, mente milionária. Josélia, é tudo mente... Agora, minha amiga, essa galera que vai toda passar. Tá certo? Denise, mente... Pessoal, todo mundo que escreveu mente milionária aí vai ganhar um dinheirão no Banco do Brasil, tá certo? Porque se vocês fazem a conta ali, ó, mês a mês, o Arthur Lima botou isso. Mês a mês, juntando bonificação, participação, dá, parece que 100 mil reais por ano. Então, significa que em 10 anos você vai ganhar R$1 milhãozinho. Lógico que se daí com o passar do tempo você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Tá certo? Vamos pensar positivo que vai dar certo, gente. Roda aí a vinheta. Agora eu só volto para conversar com vocês depois que a gente acabar o conteúdo total. Mas, tá certo? Confia que vai dar certo. É só respirar fundo, ter calma, não ter nenhum bicho de 7 cabeças aqui. E então, curtindo essa nossa aula gratuita para o concurso do Banco do Brasil?
Espero que sim. Nossos professores foram todos selecionados a dedo pelas suas qualificações e pela sua didática para transmitir o conteúdo que você precisa para ter um excepcional desempenho na sua prova. Mas que tal ir mais além? Saiba que aqui no Direção nós temos também o nosso curso completo para o Banco do Brasil, em PDFs e videoaulas que você pode baixar e reassistir quantas vezes você quiser, além de praticar bastantes exercícios, porque afinal de contas, na hora da prova o que você vai fazer serão exercícios com o objetivo de encontrar a alternativa correta. E saiba que no nosso curso completo você ainda encontra mais, tá? Você tem o Direção da Aprovação, com técnicas para que você saiba adaptar a sua realidade, a melhor técnica de estudo de hoje até o dia da prova, imersão em redação, para que você, de uma vez por todas, perca o medo de alcançar os 70% na prova discursiva, e também mentorias em grupo, para que você possa tirar suas dúvidas a respeito de como estudar, por onde começar, como melhor organizar sua rotina de estudos até o dia da prova. Lembrando ainda que no nosso curso completo, você tem acesso ao professor da matéria, podendo encaminhar dúvidas diretamente para ele, de modo que você não fique com nenhuma dúvida ao longo de sua preparação até a prova. Curtiu? Pois certamente na descrição desse vídeo você terá acesso ao nosso curso completo, tanto para agente comercial ou como para agente de tecnologia. Quero que você saiba que no Direção Concursos nós aprovamos muitos alunos em 2021 e nós queremos que você também faça parte da legião de aprovados em 2023. Vai ser um prazer ter você conosco até a aprovação. Fala pessoal, professor Danúzio Neto, vamos continuar a nossa aula. Estamos falando sobre garantias. Já trouxe aqui uma questão, né? Deixa eu aí na tela o pessoal começar a ler, o pessoal começar a se ambientar com o assunto. Gente, vocês estão em condição de acertar essa questão aí por conta própria? Eu acredito que sim, viu? Eu confio na minha galera. Então vamos lá. Vamos lá. Questãozinha básica, né, para a gente poder fixar esse nosso conteúdo. Eu vou ler aqui já para vocês, mas eu quero que você tente encontrar a resposta antes de mim, tá bom? Não espere a resposta de mim. Fale antes. Então deixa eu ler aqui, deixa eu ler para você. Aqui fala o seguinte. FCC, Banco do Brasil, 2013. O penhor mercantil é modalidade de garantia que pode ser exigida por operadores do Sistema Financeiro Nacional na formalização de operações de crédito. Operação de crédito é o quê? O que é uma operação de crédito? Você quer um financiamento para uma casa, você quer um financiamento para um carro, você quer um empréstimo, você quer alguma coisa. O banco fala, não, beleza, eu vou emprestar para você. Você vai ter seu carro, você vai ter sua casa. Mas eu posso pedir uma garantia? Aí você fala assim, qual garantia? E aqui no caso ele falou o seguinte, olha, eu quero o penhor mercantil. A garantia que eu quero de você é o penhor mercantil. Pode ser? Aí você fala, tá bom, eu sou comerciante, eu vou fazer isso para você. Então vamos lá, alternativa A. Na formalização de operação de crédito, em que ele está falando sobre o penhor mercantil. No penhor mercantil, a gente tem a dispensa do fiel depositário, gente. Penhor mercantil. O que é o penhor mercantil, professor? É aquele que você vai deixar parte da mercadoria separada. A mercadoria vai ficar separada. Pode ser no seu comércio, pode ser na sua empresa, não tem problema, mas ela não pode ser negociada, ela vai ficar separada. Bem, existe alguém que está responsável por essas mercadorias. Esse responsável, ele recebe este nome aqui, ó, fiel depositário. Então, o fiel depositário, ele é o responsável pela integridade daquelas mercadorias, de que essas mercadorias elas permanecerão imóveis, inegociáveis. Então, não existe dispensa, na verdade, de fiel depositário. Existe fiel depositário. Alternativa A não pode ser a nossa resposta. Alternativa B, o valor atualizado do bem não exceda 50% do valor financiado. Não existe isso. Alternativa C, esse direito recaia sobre bens móveis. Vamos lá? Se cair sobre bens imóveis,
Se cair sobre bens imóveis, é outro tipo de garantia. É outro tipo de garantia. Como a gente está falando aqui de penhor mercantil, às vezes é ali máquinas de uma indústria, pode ser utilizada, animais, como vocês já viram. Nós temos ali vários detalhes que podem ser utilizados. Em regra, bens móveis. E aqui diz o seguinte: esse direito recai sobre bens móveis. Exatamente. Exatamente, está perfeito. Então, a alternativa C é o gabarito dessa questão. Alienação fiduciária. Gente, alienação fiduciária, eu vou até passar um pouco rápido aqui. Por quê? Eu já comentei para vocês. Alienação fiduciária é aquela em que você chega no banco e fala o seguinte: olha, eu quero comprar um carro. O banco lá analisa a sua situação, libera o financiamento, mas fala o seguinte: beleza, você vai sair com esse carro, você vai ter o seu carro, pode ir lá na concessionária, tá tudo certo, tá tudo ok, já tá tudo conversado. Só que o nome do carro, o carro vai ficar no meu nome. Não vai ficar no seu nome. Você pode andar para cima e para baixo, tá? Pode pegar mulher, pode fazer o que você quiser, faz racha, faz tudo que você quiser com esse carro. Mas esse carro é meu. Lembre-se apenas que, se você não pagar todas as parcelas, eu vou tomar este bem que está nas suas mãos. Ponto. É isso que vai acontecer. Aí, quando você pega o documento do carro, lá vai estar escrito, o dono vai estar lá, Banco do Brasil S.A., Itaú S.A., vai estar Bradesco, vai estar BRB, vai estar o nome de algum banco. Professor, eu posso andar? Pode. Por exemplo, se o seu pai tem um carro, você não pode pegar o carro do seu pai? Do seu tio, da sua esposa, do seu marido, você não pode pegar o carro? Pode. Você pode dirigir, normal. Tá certo? Se não tiver um boletim de ocorrência dizendo que você roubou aquele carro de alguém, você está podendo dirigir. Então, dirigir não tem nada a ver com isso. O carro não precisa estar no seu nome, não é essa a questão. A característica desse contrato é o fato de, ao fiduciário, credor ou financiador, ser transferido o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem. Tradição, gente, é no sentido de transferência. Olha só, nós temos aqui o depositário do bem, que é aquele que é o possuidor direto. Eu coloquei aqui embaixo para vocês mais algumas características. Então, o adquirente, o fiduciante, fiel depositário. Olha só, de novo aparece esse nome, fiel depositário. O que é fiel depositário, professor? É aquele que fica com o bem. É aquele que fica com o bem. Então, você está dirigindo o carro que não é seu. Não é seu. Você tem a posse dele, mas a propriedade é do banco. Você está sendo fiel depositário daquele bem. Então, o adquirente, fiduciante, fiel depositário, fica com a posse direta e a propriedade indireta. O banco ou financeira, fiduciário, terá a propriedade direta e a posse indireta. O cliente, em posse do dinheiro, escolhe a loja que deseja adquirir o bem ou serviço. São também características da alienação fiduciária. Permite a busca e a apreensão do bem alienado. Aí você está lá com uma Mercedes, né? Passou no banco, Mercedes, só que a parcela da Mercedes é 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá. E o seu salário é 5 mil reais. A parcela é 10 e o seu salário é 5. Gente, essa conta não bate. Não bate. O tanto de gente que eu vejo em rede social, eu vejo ali a renda da pessoa, esse cara é servidor público? Ué, ele só é servidor público? Ele tá com aquela Land Rover? Peraí, não tá batendo, a conta não bate. Uma hora o banco vai lá e toma o carro. O que acontece? Permite a busca e apreensão do bem alienado. Daí, todo dia tem alguém com o carro sendo apreendido. Vocês já viram um vizinho, né? Aquele gostosão, só quer ser o gostosão, o ricão. Aí, de repente, cadê o carro do cara? O cara tá escondendo o carro, tá fugindo de oficial de justiça, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Na alienação fiduciária permite. A pessoa não conseguiu pagar, o banco toma. No domicílio do devedor, o contrato é registrado no cartório de bens e documentos, de títulos e documentos, se o bem for móvel, cartório de registro de imóveis, se o bem for imóvel. Temos aqui
Repetição, na verdade, em outras palavras, de tudo isso, devedor fiduciante é o cliente que contraiu a alienação. Ele tem a posse direta do bem. E o credor fiduciário é o banco que está alienando o bem, que tem a sua posse indireta. Então, o banco ele é proprietário e tem a posse indireta. O fiduciante ele tem a posse direta do bem. O que você precisa fazer quando está estudando lá pelo seu PDF? Você vai pegando essas palavrinhas, né? Vai lembrando o que é o devedor fiduciante, o que é o credor fiduciante. Porque a ideia, galera, vocês já têm. Vocês não vão mais errar. Vocês podem se bananar na hora da prova, você não sabe o que é fiduciante, se é fiduciário, mas isso é repetição. Você vai ali lendo o material de novo. Você não pode ler o PDF uma vez. Você tem de ler 2, 3, 4, 5 vezes, tá certo? Isso daí é que faz um vencedor, isso daí é que faz um aprovado. Estamos aqui, mais uma questão do Banco do Brasil, falando de garantia. Deixa eu ir na tela para vocês começarem a refletir na vida de vocês, né? Não é para lembrar do que não deve, gente, para pensar na questão. Vamos lá. Devido à grande exposição ao risco de crédito, os bancos precisam utilizar meios para garantir suas operações e salvaguardar seus ativos. Qual o tipo de operação que garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem a crédito, em que há a transferência desse bem, móvel ou imóvel, do devedor ao credor? E aí, pessoal? Ele está falando aqui, ó, uma compra no crédito. Compra de um bem a crédito. Então, essa pessoa ainda vai pagar aquele bem, né, com o passar do tempo. Aí ele fala o seguinte: existe, né, a transferência desse bem, móvel ou imóvel, do devedor ao credor. Então, quem vai usufruir daquele bem não vai ter a sua propriedade, só vai ter a posse. É isso que ele está falando aqui, não é? É exatamente isso. Então, ele está falando aqui de quê, meu povo? Do que ele está falando? Ele está falando da alienação fiduciária. Isso daqui é o máximo de dificuldade que vocês vão encontrar. É um termo mais técnico, tentando ali confundir as pessoas. É o máximo que vocês vão encontrar de dificuldade na hora da prova. Vamos para a hipoteca. Olha só, a hipoteca é outro tipo de garantia real. Então, você precisa dar um bem, mas esse bem já é diferente. São bens imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente. Então, vamos lá. Olha só, hipoteca. Se eu entrego isso daqui como garantia, esse lápis, isso daqui eu estou penhorando. Mas vamos supor que eu quero, na verdade, dar como garantia o apartamento. O apartamento aqui, ó. Se eu dou como garantia o apartamento, eu estou hipotecando, porque se trata de bem imóvel. E vai com todos os acessórios, tá certo? Gente, também é hipoteca navios, aviões, linhas férreas e os trens, minas e pedreiras. Por que eu estou falando isso daqui? Porque tem muita questão que fala sobre isso. Navio não é bem imóvel. Navio é móvel, mas ele é hipoteca. E a questão pergunta: vai dar um navio como garantia. Qual seria a garantia? Hipoteca. Tá certo? Não vamos confundir isso. Não é penhor, é uma hipoteca. Então, navios, aviões, linhas férreas e os trens, minas e pedreiras, hipotecas. Pelo amor de Deus. Estou repetindo isso daqui porque eu não quero que você erre na hora da prova, tá? Eu não quero que você erre isso na hora da prova. A garantia pode abranger todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar bem hipotecado. Então, olha só. Professor, traduz. O proprietário dá como garantia o apartamento. Então, tá aqui, ó. Eu vou dar como garantia o apartamento. Só que eu vou e vendo o apartamento. Pode? Pode. O não pode é ter cláusula que proíbe a venda desse imóvel. Olha só. É nula a cláusula que proíba ao proprietário alienar bem hipotecado. Então, o apartamento pode estar hipotecado e ser vendido. Não tem problema. Isso daí não é impeditivo. O devedor da hipoteca é chamado de
mutuário. E ela pode ser realizada de duas formas. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou dono do apartamento. Eu vou hipotecar o apartamento. Eu sou o quê? Mutuário. Tá certo? Essa hipoteca pode ser feita de duas formas. A primeira delas, na aquisição do imóvel. Então, eu compro o imóvel e eu já coloco ele como garantia. Eu já hipoteco esse imóvel. Isso daí pode acontecer. A segunda possibilidade, ele é dado como garantia de empréstimos realizados sobre o imóvel já quitado. Então, eu preciso de dinheiro, eu estou desempregado, eu não tenho ali nada para dar, enfim, está difícil. Eu não tenho um carro para dar como garantia, eu posso dar o apartamento como garantia. Olha, eu estou precisando aí de 100 mil, 200 mil para abrir um negócio. Eu não tenho como garantir para você que eu vou pagar isso, tá? A situação está difícil. Eu não conheço ninguém. Estou numa cidade aí que eu não conheço ninguém. O que eu posso fazer é dar o imóvel. Tem um apartamento. Você aceita como garantia? A pessoa, opa, beleza, na hora. Na hora, meu amigo. Aí aceita o apartamento como garantia. Então, você está hipotecando. Pode ser já quitado, não tem problema. Você pode hipotecar. O bem serve como garantia, obviamente. O imóvel pode ser hipotecado mais de uma vez. Então, eu posso chegar, pedir 200 mil para uma pessoa, eu coloco o apartamento como garantia e vejo que aqueles 200 mil não foram suficientes para eu abrir o negócio que eu queria. O que eu faço? De imediato, eu já peço outro empréstimo em outro lugar, enquanto eu não preciso pagar aquela primeira pessoa. Aí eu falo, olha, eu estou precisando aí de 300 mil reais agora, com a garantia. Ah, eu tenho um imóvel lá, eu tenho um apartamento. Posso dar como hipoteca? Pode. Professor, mas não já deu como hipoteca para um? Pode ser hipotecado para duas pessoas? Pode. Pode ser hipotecado para duas pessoas. Então tem a hipoteca de primeiro grau, é a primeira realizada, e tem a de segundo, quando o mesmo imóvel ele é hipotecado pela segunda vez. Ainda que possam ser feitas mais de duas hipotecas sobre o mesmo imóvel, da segunda em diante, todas serão chamadas de hipotecas de segundo grau. Na hipoteca, devedor permanece tanto com a propriedade quanto com a posse. Então, olha só. No penhor, bem móvel, tá aqui, ó, bem móvel. Eu vou entregar para o meu credor. Eu entrego o bem para o meu credor. Então, eu continuo proprietário, mas ele tem o que, gente? Ele tem a posse. Mas eu sou o proprietário. Só está por um tempo, enquanto eu não quito lá minha dívida. No caso da hipoteca, eu vou entregar a casa para o meu credor? Não. Eu sou o proprietário? Sou. Porque é só uma garantia. Não significa que eu abri mão. É só uma garantia. Então, eu sou o proprietário e eu tenho a posse. Porque eu vou continuar usufruindo aquele bem. Aquele bem, não, eu não vou chamar, né? O credor, ó, credor. Então, aquele quarto é o teu. Esse chuveiro aqui, ele fica pingando. Não vem água muito quente, mas se você fizer assim, ó, vai dar tudo certo. A TV precisa colocar uma palha de aço. Gente, é assim? É assim? O credor vai vir morar com você? Não. Então, você continua proprietário e você continua com a posse do bem. É diferente. O credor fica com o direito de executar essa garantia em caso de não pagamento da dívida. Por vias judiciais, o credor solicita a transferência da propriedade e depois a ação de despejo. Então, é um processo mais demorado. Sobre as hipotecas, né? É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. O último é interessante, ó. O bem executado na garantia deve ser leiloado. Leiloado. E com o dinheiro obtido com a venda do bem, o credor quita o que lhe é devido. Registro de hipoteca precisa ser registrado. Isso daí vai depender do bem também, como eu falei para vocês. Estradas de ferro, hipoteca. Né? Então, vai ser registrado no município da estação inicial da respectiva linha. Hipoteca de navios e aeronaves é regida por lei especial. Então, tem aqui vários tipos de que vocês precisam saber. E como eu falei para vocês, a posse e propriedade continuam com
o dono, gente. Continua com o dono. Aqui eu coloquei para explicar para vocês o que é uma coisa, o que é outra, só para vocês não terem dúvidas. E expliquei também, né? Penhor, hipoteca e alienação fiduciária. Quem é o proprietário, quem tem a posse, está tudo explicado aqui. Ó. Eu já falei muito, não vou ficar sendo repetitivo para ficar cansando os meus alunos. Fiança bancária. Então tá aqui, ó. Bonitinho para todo mundo. Essa parte aqui é aquele esqueminha que todo mundo gosta. Né? Quem não gosta de um esquema facilita a vida. Show de bola. Fianças bancárias. Pessoal, só o seguinte. Estamos quase terminando esta aula de garantia. Vamos ter mais um blocozinho. Eu vou encerrar este bloco e em seguida a gente vem já para o encerramento. Então já vai ser o último bloco para não ficar, né, blocos muito extensos por aqui. Então fica por aí que a gente já continua. E então, curtindo essa nossa aula gratuita para o concurso do Banco do Brasil? Espero que sim. Nossos professores foram todos selecionados a dedo pelas suas qualificações e pela sua didática para transmitir o conteúdo que você precisa para ter um excepcional desempenho na sua prova. Mas que tal ir mais além? Saiba que aqui no Direção nós temos também o nosso curso completo para o Banco do Brasil em PDFs e videoaulas que você pode baixar e reassistir quantas vezes você quiser, além de praticar bastantes exercícios, porque afinal de contas, na hora da prova o que você vai fazer serão exercícios com o objetivo de encontrar a alternativa correta. E saiba que no nosso curso completo você ainda encontra mais, tá? Você tem o Direção da Aprovação, com técnicas para que você saiba adaptar a sua realidade, a melhor técnica de estudo de hoje até o dia da prova. Imersão em redação, para que você, de uma vez por todas, perca o medo de alcançar os 70% na prova discursiva. E também mentorias em grupo, para que você possa tirar suas dúvidas a respeito de como estudar, por onde começar, como melhor organizar sua rotina de estudos até o dia da prova. Lembrando ainda que no nosso curso completo, você tem acesso ao professor da matéria, podendo encaminhar dúvidas diretamente para ele, de modo que você não fique com nenhuma dúvida ao longo de sua preparação até a prova. Curtiu? Pois certamente na descrição desse vídeo você terá acesso ao nosso curso completo, tanto para agente comercial ou como para agente de tecnologia. Quero que você saiba que no Direção Concurso nós aprovamos muitos alunos em 2021 e nós queremos que você também faça parte da legião de aprovados em 2023. Vai ser um prazer ter você conosco até a aprovação. Fala pessoal, professor Danúzio Neto, vamos continuar a nossa aula de garantias. Estávamos falando aqui iríamos começar a falar sobre fianças bancárias. Bem, a fiança bancária é a operação por meio da qual a instituição financeira garante em contrato, perante terceiros, o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente. Vamos lá, vamos traduzir. Eu quero alugar o imóvel, preciso de um fiador. Aí o proprietário do imóvel, ele pede para mim um fiador. Aí eu chego lá para o Arthur. O Arthur, tem como ser meu fiador, um imóvel e tal? Tô querendo me mudar, tô querendo ter uma casa agora minha. E tô pedindo lá um fiador. Aí o Arthur fala assim, eu te conheço? Aí beleza, né? Nem tudo está perdido. Vamos lá no Mário Machado, né? Então, ô Mário, tem como me arranjar aí, né? Não é uma grana, não. Eu só quero que você seja o meu fiador numa operação. Pode ser. Aí o Mário fala a mesma coisa do Arthur. Eu te conheço? Aí lascou, né? Aí lascou pra mim. Aí eu chego pro banco. Banco, você tem como ser meu fiador? Aí o banco fala, mas é lógico. Né? Vamos conversar. Vamos conversar. Isso daí ele vai fazer uma fiança bancária. Então vai ser a instituição financeira que vai garantir o contrato. Não é um amigo meu, não é um parente, vai ser a instituição financeira. Ela vai assumir esse compromisso do cumprimento das obrigações, dos riscos que o cliente dela, no caso eu, assumir. Então, eu que estou querendo lá o bem, então eu vou assumir uma dívida, e quem vai garantir essa dívida? O banco.
O banco. Eu não consegui, fiador, ninguém quis me ajudar, aí eu vou fazer uma fiança bancária. É destinada, olha só o último parágrafo ali, é destinada a empresas que necessitam de uma garantia bancária para participar de concorrências. Então, é uma das utilizações, não é a única, tá? Não é a única. Como eu falei, aluguel de imóvel é comum isso, gente. Fiança bancária é comum. Os bancos oferecem. Para alugar um imóvel você precisa de uma fiança? Ninguém está querendo ser o teu fiador? Beleza, eu faço para você aqui uma fiança bancária. É tanto. Então, tem várias utilizações. E uma delas que cai muito em prova é essa daqui que eu destaquei para vocês. A última. É destinada a empresas que necessitam de uma garantia bancária para participar de concorrências. É um tipo de licitação. Como é uma garantia oferecida por banco, proporciona uma maior facilidade no fechamento de negócios. Então vamos lá, eu quero fechar um negócio com você grande, olha, um negócio, né? Um galpão. Você tem uma empresa gigantesca com vários galpões. Aí eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero assumir o teu negócio, eu vou dar uma entrada ali de 50% e os outros 10% eu vou pagar em 5 anos. Cada ano eu vou pagar 10% e eu vou corrigir com a inflação, para você não ter prejuízo. A pessoa fala o seguinte, peraí, eu vou aceitar. Mas esse 50% que você não vai me pagar agora, pode ser, você pode garantir de alguma forma? Eu falo, eu posso. Pode ser uma fiança bancária? O cara, tá bom, aceito. Aí eu tenho de ir lá no banco, o banco vai ter de assumir isso para mim. É lógico que ele não vai fazer isso de graça, ele vai me cobrar. Então o banco cobra pela fiança bancária. Mas o que acontece? Se eu for o inadimplente, se eu não pagar aquele valor, o que vai acontecer? Quem que vai cobrar quem ali? O banco. Quem me vendeu, que é o meu credor, ele vai cobrar direto para mim. Mas se eu não pagar, aí ele vai no banco. Ele executa o banco. Não é executar de matar, né? É executar no sentido de exigir aquele valor do banco. E o banco, por causa da fiança bancária, vai ter de quitar aquele valor. Temos aqui, então, 3 pessoas, gente. O devedor é a empresa que vai participar de uma licitação por concorrência para assinar contrato com uma empresa maior. Nesse tipo de licitação, a empresa menor deve adiantar 5% do valor do contrato para a empresa maior, apenas para poder concorrer. Nós temos o credor e nós temos o banco. Ele vai atuar como fiador. Ele fornece uma carta-fiança para que a empresa menor possa participar. A fiança bancária não é empréstimo. Então, só incide IOF, caso o banco seja obrigado a honrar a fiança. Então, a fiança, gente, não é um empréstimo. O banco ele não está falando, olha, eu vou pagar no teu lugar. Não, não é isso. O banco está assumindo o risco. O objetivo desse tipo de garantia é evitar o desembolso maior de recursos. Para que o banco aceite ser fiador, ele exige uma garantia real. Então, o banco ele vai exigir um penhor, uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Apesar de se destinar a empresas, nada impede que pessoas físicas utilizem a fiança bancária. Como eu falei para vocês, pessoas físicas também utilizam fiança bancária. E olha só, o banco não é besta. Ele vai pedir uma moto, ele vai pedir um carro, vai pedir um navio, vai pedir jet ski. O que você puder dar de garantia, o banco vai querer. Ele não vai deixar passar barato. Por quê? Você não pagou, quem vai pagar é o banco. Mas ele vai querer também aquilo que você deixou em garantia. Tá vendo como as garantias funcionam? É uma operação sendo garantida pela outra. Então, a gente tem até aqui uma triangulação de garantias. O banco é executado, ele vai pagar uma garantia, mas ele também vai exigir de mim a garantia que eu dei para ele. Uma fazenda, né? Quem der, oh, Deus, permita um dia dar uma fazenda de garantia para alguma coisa. Utilização, obtenção de empréstimos e financiamentos, habilitação em concorrência pública, locação, adiantamento por encomenda de bens, então são várias possibilidades, gente. Questãozinha boa, né? Chegou a parte que a gente gosta. Eu amo questão. Pessoal, já vai lendo. Já vai lendo, não vão esperando pelo professor, não. Tô dando tempo aí para vocês já responderem. A operação por meio da qual a instituição financeira garante, olha só,
Olha só. Aqui já deu meio que a resposta. A instituição financeira é quem vai garantir. Pessoal, qual é a resposta aí? Qual é o gabarito? O gabarito é a alternativa A, fiança bancária. Fiança bancária. Então, ele está falando aqui, olha só, o cumprimento de obrigações decorrentes, a resposta está lá em cima, tá? A operação por meio da qual a instituição financeira garante em contrato perante terceiros o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente é uma fiança bancária, gente. Aqui não tem para onde correr. Esse daqui é relativamente simples. Mas vamos seguir. Vamos seguir, tem mais. Mais uma questão. Ela fala aqui... O quê? Vamos lá. Diz o seguinte, em contratos de empréstimos bancários, assim como em outras modalidades de contrato, como aluguel de imóveis, sei o quê, continua. Fiança bancária, vamos para o que interessa. Fiança bancária é um contrato firmado por um banco e seu cliente, no qual o banco assegura o pagamento de uma obrigação de seu cliente junto a um credor? Perfeito. Perfeito. Aqui não tem o que discutir, é exatamente a definição do que é uma fiança bancária. E aí vocês vão vendo, né, como essas coisas caem em prova. Pessoal, aqui agora, vocês lembram desse programa que tinha? Eu acho que era no SBT. Aí é a galera mais antiga, né? A galera 35 mais, eu acho que vai lembrar disso. O Aqui Agora. Aqui agora a gente vai ver, se não estou enganado, já é o último tópico da aula, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Bem, tem algumas situações que você colocando dinheiro no seu banco, aquele banco ele pode até quebrar, mas você vai receber o seu dinheiro de volta. Professor, se eu tiver, sei lá, uns 5 milhões de reais, eu vou receber esse dinheiro todo? Não vai. Então, existe um limite. E também não é todo tipo de operação. Você colocou numa conta corrente, você recebe. Você colocou numa poupança, você recebe. Então, tem vários ali lugares, né, ou instrumentos que, se você utilizar, tiver seu dinheiro, você vai receber, mesmo que aquele banco quebre. O que garante isso, professor? O que vai me garantir é um fundo, gente, é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse primeiro parágrafo aqui cai direto em concurso. O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, pergunta direto. O Fundo Garantidor de Crédito é uma empresa privada com fins lucrativos? Não. É uma empresa, olha só, uma entidade, uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade proteger depositantes e investidores das instituições associadas. Então, ele contribui para a estabilidade do sistema financeiro nacional. Vamos lá. Olha só que interessante. O Fundo Garantidor de Crédito contribui para a confiança das pessoas no sistema financeiro nacional. Ele não é regulado pelo Banco Central e ele é uma entidade privada. Só aí tem já várias respostas para vocês. Professor? Quem é obrigado a fazer parte do Fundo Garantidor de Crédito? Por exemplo, eu tenho um comércio ali, Aí eu peço lá no comércio para eles guardarem meu dinheiro. Não sei por que eu peço para esse comércio lá, aqui Tangira, no meu bairro, guardar meu dinheiro. Se eles quebrarem, eu posso acionar o Fundo Garantidor de Crédito? Não. São algumas entidades. Olha só. Caixa Econômica, bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo. Então, são essas entidades com funcionamento, né, em funcionamento no país que... Então, esses tipos de entidades, não tem jeito, vocês precisam ler. Vocês precisam ler. Quais são essas entidades? São essas entidades que estão no Brasil, que estão em funcionamento no Brasil, só que em determinados instrumentos não é todo tipo. Não é todo tipo. Vocês vão olhar agora, olha só. Que recebam depósito à vista, em contas de poupança ou depósitos a prazo. Realizem aceite em letras de câmbio. Captem recursos, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário,
letras de crédito do agronegócio. Eu vou dar agora uma dica para vocês, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Então, aqui vocês têm a lista dos tipos, né, de instrumentos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se os seus recursos estiverem em qualquer um desses tipos aqui, ó, letras hipotecárias, letras de câmbio, depósito de poupança, tudo isso daqui vai estar coberto. Tudo isso daí vai estar coberto. O que eu acho mais fácil o aluno aprender? Aquilo que não está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu acho, para o aluno, mais fácil ele estudar por aqui, ó. É lógico que você vem aqui primeiro. O que está coberto e o que não. Você tem de saber. Pessoal, rapadura é doce, mas não é mole. Vocês querem ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Mas você tem de ler. Tá certo? Porque se fosse fácil, todo mundo passava, não é? Se você está estudando, é porque você quer ser diferente da concorrência. Então, essa parte aqui, você precisa ler, você precisa ter conhecimento. Mas eu me focaria aqui, ó, o que não está coberto. Eu, como estudante lá, quando eu fui do Banco do Brasil, eu fazia assim. É claro que hoje em dia eu tenho contato com as duas coisas, mas quando eu era estudante, eu foquei no que não era coberto, porque eu achava mais fácil para resolver as questões. E quando vocês resolverem as questões, vocês vão ver que realmente é mais fácil, tá certo? Mas, lógico, tem de dar uma lida aqui. Principalmente aqui, ó, quando diz depósitos à vista, né? Depósito de poupança, porque isso aqui cai muito em prova. Cai muito em prova. Tá lá. Recursos em conta corrente. Sim, gente, conta corrente, depósito à vista. Em poupança, também está disponível. Se você tem 70 mil numa poupança e o banco quebra, você vai receber esses 70 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Bem, eu falei para vocês que não são recursos ilimitados. E se você tiver até determinado valor, o Fundo Garantidor vai te devolver. Agora, se você tem R$1 trilhão, se você é o Elon Musk, aí, I'm sorry, tá certo? I'm sorry, Elon Musk, você não vai receber seu dinheiro todo do Fundo Garantidor de Crédito. Porque nem o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar só para essa pessoa, coitado. Então, tem um limite aqui, olha os limites. É garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito o total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro até R$250 mil. Então, você ali no conglomerado financeiro, por exemplo, Banco do Brasil não sei o quê, Banco do Brasil isso, juntando tudo, você tem R$250 mil, você consegue recuperar tudo. Você tem acima de R$250 mil, você não consegue. O conjunto de todas as instituições associadas até o valor de R$1 milhão. Então, você consegue 250 mil no Banco do Brasil. Você consegue 250 mil na Caixa Econômica. Você tem 250 mil em vários lugares. Aí, juntando tudo, dá 2 milhões. Você consegue recuperar tudo? Não. Você vai conseguir até R$1 milhão. É isso. É isso que você vai conseguir recuperar. Mas recupera. Você não vai ficar na mão. Então, vamos fazer essa questão para vocês perceberem aquilo que eu tinha falado. O Fundo Garantidor de Crédito administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, proporcionando garantia limitada a... Pessoal, esse daqui é bem fácil, porque está falando ali basicamente da primeira linha. Na primeira linha, ele já entrega essa, né? Aqui, ó, deixa eu botar para vocês. Deixa eu colocar para vocês. Depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo. Isso daqui está coberto. Ações não estão cobertas, debêntures também não, depósito judicial não, notas promissórias não, previdência privada, VGBL, PGBL não, letra do Tesouro Nacional não, fundos de investimento não. Debêntures? Não. Debêntures não. Depósitos judiciais? Não. Depósito judicial não. Pessoal, alternativa C, depósito à vista e a prazo. Essa parte é bem simples, tá? Fundos de investimento? Ali a última linha? Não. Letras do Tesouro Nacional? Não. Então é isso, gente.
Então é isso. A lista é muito extensa lá do... Eu acho, né? Minha maneira de estudo. Eu vou saber o que vai ser garantido, mas eu gosto de dar uma olhada no que não é. O que não é. Que aí você se sente mais, você se sente mais seguro. Peraí, eu lembrei, depósitos judiciais, não. Então já descarto isso daqui. Eu me sentia mais seguro assim. Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra. Aqui está perfeito, tá? Essa classificação é exatamente o que eu disse para vocês. Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores contra instituições. São cobertos limitadamente pela garantia. Olha só, limitadamente. Limitadamente. Aí, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Se vocês ficarem indo lá naquela... se vocês ficarem indo naquela lista, vocês matam isso daqui rápido, rápido, rápido. No caso, vocês lembram, ó, depósitos judiciais? Não. Fundos de investimento? Não. Letras financeiras de tesouro? Não. Alternativa D é o gabarito dessa questão. Vocês perceberam uma coisa aqui? Quer dizer, é até meio idiota perguntar isso para vocês, porque vocês com certeza perceberam. É aquela parte mais decoreba, porque ele dá uma listinha. Coberto ou não é coberto? É isso que cai muito em questão quando ele fala dessa parte de garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ele quer saber se aquele tipo é coberto ou não é coberto. Outra coisa que ele quer saber, se é limitado ou ilimitado. E essa limitação, ela é de quanto para uma instituição? No conjunto das instituições, quanto? 250 mil, 1 milhão. É isso que ele quer saber na sua prova, tá certo? Pessoal, essa parte aqui é de fato muito, muito tranquila. Eu entendo que as coisas foram bem mastigadas aqui. Ah, professor, um detalhezinho aqui ou outro, eu fiquei meio confuso. Pessoal, vá lá no PDF, estuda, lê, volta, não tenha pena, tá? Porque eu entendo que todos os raciocínios necessários você já tem. Então, não tem mais como você se perder nessa matéria. Não tem mais. É impossível. Eu acho, tá? Eu acho. Então, o que você precisava entender de cada um, o raciocínio por trás, aqui está perfeito já. Eventualmente, você não lembra, neste momento da aula, agora, excepcionalmente, você não lembra um detalhezinho, não sei o quê, mas você indo para o PDF, você vai lembrar de tudo que eu falei aqui. Ah, verdade, o professor falou isso. A aula foi até meio lenta. Eu até fui ali no ritmo mais lento para colocar para vocês todos os detalhes. A partir de agora, você consegue estudar sozinho por conta própria e vai voar, tá certo? Professor, ainda estou com uma dúvida aqui. Vai lá no meu Instagram, @DanielZeneto, vai lá no meu Insta. Me manda uma mensagem agora. Quero ver lá você comentando. Professor, sou seu aluno de direção, eu sou mente milionária, professor. Você é aprovado, eu vou ser aprovado neste ano. Neste ano ainda vou ser aprovado. Daqui a alguns meses meu nome vai estar lá no Diário Oficial. Vai dar tudo certo. Pois é, vai lá no meu Instagram. Tá certo? Eu tenho também lá no Telegram um canal, tem ali, eu acho que uns 80 mil pessoas, sei lá. Se você tiver interesse, me avisa lá no Insta, professor, coloca mais coisas de conhecimentos bancários lá no Telegram, notícias de conhecimentos bancários. Eu vou fazer isso daí com o maior prazer, gente. O que eu preciso para eu saber que eu preciso colocar conteúdo de atualidades do mercado financeiro no meu canal do Telegram. Todo dia colocar uma atualidade do mercado financeiro. A única coisa que eu preciso é saber que vocês têm interesse. Como é que eu vou saber? Você indo lá no meu Insta e me mandando mensagem no direct. Professor, sou seu aluno do Direção, coloca atualidades lá no canal do Telegram que eu quero. Beleza? E o Telegram, vocês abram o seu Telegram e escreve Prof. Danúzio Neto, que vocês vão achar o canal, não tem dificuldade nenhuma. Gente, para mim foi um prazer gigantesco estar aqui. É muito bom falar de conhecimentos bancários e é muito bom, na verdade, dar aula para pessoas que estão querendo mudar de vida. Todo dia, né? Todo mês, todo começo de semana, todo começo de ano, qualquer dia, todo dia que está começando é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar. E quando eu falo com concurseiros, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que estão dispostas a recomeçar, que estão lutando, que estão batalhando por uma vida melhor. Então, isso daí, para mim, me reenergiza também. Eu me sinto mais motivado para fazer as minhas coisas. Fico por aqui. Um forte abraço e até mais.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui quem é que estava online. Quem é que está online? Quero saber se vocês aprenderam. Quero saber se vocês, né, seguro, tal. Olha só, o Alan está dizendo que ele absorveu ali 70, pessoal que absorveu 78% de 100, né? Bacana, bacana. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver quem mais. Rosimar gostou da aula. Deixa eu ver aqui quem mais. Nada, G. É isso? Parabéns, obrigado pela aula. Eliane, boa noite. Nana, eu não consigo ler os comentários durante a aula, tá? Monix dizendo que a aula foi muito boa. A Mariana dizendo que amou a aula de hoje. A Raquel dizendo que entendeu bastante coisa, que aprendeu muito. André está dizendo que a aula foi top 10. O pessoal está dizendo que a aula foi maravilhosa. Gente, então, show de bola, né? O que mais que eu posso querer? Vou aqui, olha só, a minha aula de hoje. Pô, vou mandar isso daqui para minha mãe, né? Mamãe, olha só o que as pessoas falaram do seu filho. O pessoal entendeu. O Luiz aqui dizendo que gostou da aula, gostou do professor. Gente, pelo amor de Deus, né? É para isso que eu sou professor, para eu saber que eu consegui acender uma luzinha aqui na cabeça de vocês, que vocês, há alguns minutos, não sabiam muita coisa que aprenderam hoje. Então, olha só o avanço que vocês já tiveram. E vamos manter esse avanço fazendo exercícios. Terminou aqui a live, vai fazer exercícios, vai fazer alguma coisa, né? Não deixa a peteca cair. Professor, já são quase 9 horas. Gente, pelo amor de Deus, está cedo. Dá para estudar mais, dá para assistir mais uma aula, dá para fazer exercício, dá para ler um PDF ainda. Tá bom? Vocês precisam passar, gente. Eu quero a galera aqui igual a Efigênia, mente milionária. Eu quero que vocês saibam que isso daqui vai dar resultado. Pelo amor de Deus. Tá? Marlon, valeu. Bruna Marques também. Teixeira estava aqui ontem, está aqui hoje. Emily, muito boa aula. Obrigado, Emily. Mariana, todos aqui. Pessoal, é show de bola. Deixa eu tirar aqui de novo, né? Esse print de vocês, porque eu fico de fato aqui, é isso que me dá animação, é isso que me motiva. Gente, digo aí de novo de onde é que vocês são, só para eu ter uma ideia, tá? Mariana, muito obrigado mesmo. Cláudia, todos aí que responderam. A Débora, muito, muito obrigado a todo mundo. De onde é que vocês são? E me conta aqui uma coisa. Qual é o conteúdo de conhecimentos bancários que vocês estão com mais dificuldade? Eu sei que vocês estão estudando. Eu sei que vocês aí já têm uns dias que estão, né, com PDF, que estão assistindo o vídeo. Mas eu quero saber quais são os assuntos que vocês estão com mais dificuldade, porque a próxima aula eu já coloco aquele assunto que vocês estão com... O negócio está mais travado, né? E aí a gente tenta destravar aqui esse nó. Eu quero que vocês, assim, entrem no fluxo rápido de aprendizado, que vocês, né, tirem esses entraves, esses obstáculos, porque tem muito tempo ainda para a prova. Quanto mais cedo a gente sanar essas dificuldades, mais rápido vocês vão conseguir ali voar, literalmente, tá certo? Então, coloque aqui nos comentários, antes de eu ir, eu quero... Aqui, Deise Andrade, né? Tá dizendo que só rico. Mudou. Começou a aula, todo mundo pobre. Tem gente aqui de Balsas, Maranhão. Já estive em Balsas, Maranhão. Deixa eu beber uma água rapidinho. O Eric é de Santa Catarina. Sul-Sudeste, o único estado que eu não conheço é Santa Catarina, gente. Acreditam? Nunca fui em Santa Catarina. É porque o pessoal diz, a Cássio de São Luís, meu brother, eu era do João Paulo, viu? João Paulo ali. Pessoal, Santa Catarina. Tô vendo aqui o Eric de Santa Catarina. Deixa eu ver se tem mais alguém de Santa Catarina. A galera diz que em Santa Catarina a mulherada é lindíssima, né? Mulherada lindíssima. Parece que é um desfile de modelo lá. Mulher bonita, bonita. Mas disse também que os homens lá são tudo bonitos, né? Aí eu vou chegar lá, ó, despenteado. Aí eu vou chegar lá com a cara cansada de professor. Pelo amor de Deus, né? Eu vou só ficar olhando para os outros lá sendo bonito e sendo esnobado. Então eu nem me atrevo a ir em Santa Catarina porque eu não tô doido. Eu não tô doido. Eu tenho de ir num lugar ali que o pessoal me acha também meio simpático, né? No mínimo, um simpáticozinho para
também, né? Pelo amor de Deus. Piauí. Pessoal, agora eu quero saber o assunto que vocês querem ver na próxima aula. Eu quero saber o assunto para eu poder colocar para vocês. Tá bom? Lara, muito obrigado aí pela mensagem. Viviane Aracaju, Luana de Rondônia. Tem gente de Colatina aqui, Espírito Santo. Denise de Belém. Pessoal, Edilson, isso aí que me deixa feliz. Você dizer que a aula foi bem produtiva. Eu também acho, tá? A gente conseguiu aqui hoje, né? Conversando, brincando, não sei o quê, dando ali um exemplo mais leve ou outro, mas eu consegui falar hoje sobre tudo de garantias com vocês. Então, isso daí não tem preço para mim, vocês realmente foram excelentes, tá certo? Bem, eu pedi aqui qual é o assunto que vocês querem. Não consegui ver aqui o pessoal falando também do assunto que querem na próxima aula. Mercado de capitais e câmbio, pronto. A Alexandra falou aqui, mercado de capitais e câmbio. Boa, boa. Então, muito provavelmente, a nossa próxima aula vai ser de mercado de capitais. Eu tenho 2 aulas, tá? Eu tenho uma aula de mercado de capitais e tenho uma aula de câmbio. Então, provavelmente, as 2 próximas aulas, uma vai ser de mercado de capitais e a outra vai ser de câmbio, graças aqui aos comentários que eu li. Tá certo? Se vocês tiverem aí outra sugestão, a gente pode fazer também, porque pretendemos aí fazer várias aulas. Aula de atualidades. Iane Maranhão, aula de atualidades do mercado financeiro foi a primeira aula de conhecimentos bancários que eu gravei aqui para o bebê. Então, essa aula já teve, tá certo? Jorciane, muito obrigado. Raquel. Então, a galera aí, Aracaju, Sergipe, tem gente aqui, de onde mais, gente? Do Rio Grande do Sul já fui, Teresina já fui, Paraíba ainda não fui, mas pretendo ir, Bahia também pretendo ir, Belém já fui. E é isso, né? Galera top. Top são vocês. Vocês estão dizendo que o professor é top? Top são vocês. Por quê? Se não fosse essa animação aqui nos comentários, essa aula não teria sido 10% do que foi. Ela foi boa porque vocês estavam daí com energia positiva, animados, dispostos a estudar, e isso faz muita diferença, professor. Tá certo? Então, fico por aqui. Um forte abraço para todos. Um beijão aí para as moças e um abraço para os rapazes. Eu desejo de vocês realmente muito sucesso. Eu espero as mensagens de vocês lá no Insta, só para eu saber se tem gente interessada ou não no que eu falei, né? De ver mais comentários, de ver mais conteúdo de atualidades do mercado financeiro. Gente, um abração e até mais. Eu fiquei sabendo do material de vocês por sugestão assim do YouTube. Eu estava procurando conteúdo, eu pretendia fazer por conta mesmo, mas quando eu vi o conteúdo de vocês, eu tipo meio que tirei todo o resto, foquei no que vocês estavam dando. E se eu fosse dar um recado assim para quem está chegando agora, para quem está descobrindo, ou mesmo para quem já está nessa vida e não percebeu ainda, faz muita diferença quando o professor ele é especialista em concurso. O professor que estuda a banca, que tem experiência, que já viu outras provas, já viu outros cargos parecidos, isso faz muita diferença. Tudo que eles falavam que isso aí tem chance de cair na prova foi exatamente o que caiu na prova do banco. Então, tipo, eu me esforcei mesmo, me preparei bastante, mas vocês com certeza tiveram uma parcela gigantesca aí nessa conquista aí. Quando vocês faziam aquelas aulas ao vivo no YouTube, era o horário que eu desmarcava tudo para assistir, que rendia bastante. Eu gostava muito da interação ao vivo com o professor, faz muita diferença, porque é o mais próximo, né, que dá para chegar de aula presencial estando online assim, são essas aulas ao vivo. E as aulas gravadas, né, vocês têm bastante conteúdo assim de provas passadas, de outros concursos de escriturário. Eu ia assistindo no ônibus algumas coisas, no caminho para ir, para voltar, estava preparando comida para almoçar, estava assistindo aula também. E faz muita diferença vocês terem o conteúdo preparado, que das primeiras vezes que eu estudei, eu perdia muito tempo preparando as coisas, né? Correndo atrás do edital, de onde eu ia tirar as matérias,
de onde eu ia estudar, o que estava atualizado, o que não estava. Então, é realmente um baita quebra-galho já ter, assim, o material separadinho, o que vai precisar, o que não vai. A gente sabe que quando as bancas passam a matéria, eles dão um monte de coisa e pouca coisa realmente cai na prova, mas quando tem uma equipe como a equipe do Direção separando esse conteúdo para você, você fica mais tranquilo, você não se desespera tanto de não estudar alguma coisa importante ou de estudar demais algo que talvez não seja tão importante. As prioridades que vocês elencaram estava tudo certinho, então eu senti que eu cheguei na prova bem preparado e deu certo. Fiquei em 20º aqui na minha microrregião, que aqui Guarujá é a 92, se não me engano. Eu puxei o spreadsheet que eles postaram, tinham 5.700 inscritos aqui na minha região. Fiquei em 20º, para mim, sucesso absoluto. Muita coisa da preparação tem a ver com nervosismo, tem a ver com você se sentir preparado. E aí você meio que pode confiar nos professores do Direção que eles vão separar tudo direitinho, você só vai precisar se empenhar e absorver tudo que eles estão dando para você aí de bandeja. Eles deram o caminho das pedras, você só precisa botar o pé e seguir em frente. O que eu posso dizer é que foi o melhor custo-benefício que eu já encontrei na vida, porque é um material de muita qualidade. Ele tem a parte de teoria, ele tem a parte de explicação, ele tem a parte de prática, tem a parte de comentário de questões.